Olá, vamos para mais uma aula do nosso nono ano e hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que é muito esperado pelos alunos do nono ano, que é equações do segundo grau. Para que a gente estude bem esse conteúdo, nós vamos trabalhar inicialmente alguns conceitos, algumas situações, exemplificando, e depois nós vamos passar numa próxima aula para resolução de equações. Mas nesse momento nós vamos ver conceitos básicos que vão nos ajudar a resolver essas equações. Vamos lá então? Então vamos lá. Equações do segundo grau. Primeiro, a definição do que seria uma equação do segundo grau. Então, nós vamos chamar de uma equação do segundo grau um polinômio, que apareça escrito na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos ver esse conceito mais adiante, é chamada de forma normal da equação do segundo grau. E tem uma condição de existência para ela. Qual seria? Esse A, B e C, eles representam números, são os coeficientes que acompanham a variável. Então, o A é um número real, o B é um número real e o C é um número real. Quer dizer, eles pertencem ao conjunto dos números reais. E, finalizando a condição de existência, o A, esse coeficiente do x ao quadrado, não pode ser zero. Ele tem que ser um número diferente de zero. Então, a equação de segundo grau ela vai se caracterizar como? Vai se caracterizar por um polinômio, Então, aqui nós temos um polinômio, ax ao quadrado mais bx mais c, de grau 2. Por que grau 2? E também, por que a equação é chamada de equação do segundo grau? Esse segundo grau não tem a ver com ensino médio, ele tem a ver com esse expoente que acompanha essa variável. Então, aqui eu tenho o expoente 2, por isso essa equação ela é de grau 2, por isso é chamada de uma equação do segundo grau. O A, B e C, como nós falamos anteriormente, são números reais, E quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, qual vai ser o nosso objetivo? O mesmo objetivo que a gente tem quando resolve uma equação do primeiro grau, que é encontrar o valor de x. E esses valores de x que a gente vai obter, o valor de x que a gente encontra, tem que ser um valor que faça com que essa expressão ax ao quadrado mais bx mais c seja igual a zero. E esses valores de x que a gente vai encontrar, eles vão ser chamados de raízes da equação do segundo grau. Bom, o A, B e C, como nós falamos, eles são números. E eles vão receber o nome de coeficientes. Então, o que é o coeficiente? Nós já falamos isso quando nós estudamos polinômio. Coeficiente é aquele número que acompanha uma variável. Então, o A, o B e o C são coeficientes de x, certo? Sendo que existe uma diferenciação entre eles. O coeficiente A, ele vai ser assim chamado porque ele sempre vai acompanhar a variável x ao quadrado. O coeficiente B, ele vai sempre estar acompanhando a variável x. E o coeficiente C, ele não tem uma variável para ele acompanhar. Seria um x elevado a zero aqui, Nós temos aqui expoente 2, expoente 1 e aqui o x elevado a zero. Então, mas o x elevado a zero a gente não escreve, então aparece somente o c e ele é chamado de termo independente. Por quê? Porque ele não acompanha as variáveis. Vamos ver uns exemplos. Então, olha só. O primeiro exemplo, nós temos aqui uma equação do segundo grau, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Ela é uma equação de segundo grau. E aí que a gente vai identificar os coeficientes, olha só, o meu coeficiente A é o 3, que está acompanhando o x ao quadrado. O meu coeficiente B é o 4, positivo, que está acompanhando o x. É importante ressaltar que o sinal acompanha o coeficiente. E o meu coeficiente C, que não tem variável para ele acompanhar, é o mais 1. Então, nós temos A igual a 3, B igual a 4, C igual a 1. Esses vão ser os coeficientes para essa equação. Vamos ver um outro exemplo.
x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Também é uma equação do segundo grau, né? Vamos identificar os coeficientes. Olha só, é importante a gente ressaltar. A gente sabe que toda variável que não tem coeficiente aparente, a coeficiente escrito, esse coeficiente é o número 1. Então, aqui, o meu a é o número 1. Muita gente comete erros aqui e coloca que o a é o x ao quadrado. Não. A letra não é coeficiente. Coeficiente é número. Então, é o 1 que está acompanhando o x ao quadrado. Aqui, o x tem o menos. Quem está acompanhando o x? 1. Então, o coeficiente b, menos 1. Aqui, o c, termo independente, que é igual a menos 1 também. Um outro exemplo. Vamos verificar, olha só, existe uma diferença dessas duas equações que estão nesses exemplos aqui para as duas equações anteriores. Observe que aqui só tem dois termos, 9x ao quadrado menos 5x ao quadrado, menos 5x. E 5x ao quadrado e menos 4 igual a zero. Também só tem dois termos. Vamos voltar na equação anterior. Olha só, aqui a gente tem três termos, certo? Aqui a gente tem três termos também. Então, o que é essa diferenciação? Nós vamos analisar o seguinte. O coeficiente a, ele existe aqui, é o 9. Então, a igual a 9. O meu coeficiente b está escrito aqui também, é o menos 5. Então, b igual a menos 5. Mas eu não estou enxergando, antes da igualdade, número sozinho. Quando isso acontece, eu não estou enxergando, é porque esse número sozinho é o zero. Então, aqui seria 9x ao quadrado menos 5x mais zero igual a zero. Mas a gente não escreve zero, mas quando eu vou identificar, eu identifico c igual a zero. Olha o que acontece aqui nesse outro exemplo. Nós temos 5x ao quadrado menos 4 igual a zero. Temos o coeficiente a. O a é 5. O coeficiente b, veja só, eu não tenho x, a variável x sozinho como eu tenho aqui. Então, se ele não está escrito aqui, é porque ele é zero. Então, 0 vezes o valor de x vai dar zero. Então, o coeficiente de b é zero. Então, b igual a zero. É importante a gente colocar esse b. Ele vai, no momento que nós formos fazer resoluções, esse zero faz diferença. E aqui nós temos o termo independente, que é o termo c. Então, c igual a menos 4. Observe que nos 4 exemplos que nós fizemos, em nenhum deles o a foi igual a zero. Por quê? Nós vimos lá no início que a condição de existência da equação é de que o a nunca pode ser zero. E aqui a gente consegue explicar isso com uma facilidade maior. Por quê? Digamos que aqui fosse 0x ao quadrado. Olha o que aconteceria. Vamos fazer em cima aqui, ó, o 9. 9x ao quadrado. 0 vezes qualquer valor de x ao quadrado daria zero. Olha o que sobraria. Sobraria menos 5. Sobraria uma equação do primeiro grau. Então, se o a for igual a zero, a minha equação deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, que não é o nosso objetivo de estudo aqui, ok? Bom, agora a gente tem um outro conceito. A gente chama de forma normal. Essa palavra normal vem de normalidade mesmo, certo? Essa forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é o que a gente chama de forma normal da equação do segundo grau, ou a gente chama também de forma reduzida. Então, toda vez que a gente reduzir uma equação a esses três termos, onde eu tenha um x ao quadrado, um x e um termo independente, ou às vezes nenhum dos dois ou um dos dois, eu vou ter essa equação na forma reduzida. É nesse momento aqui da forma normal que eu começo a resolver a equação. Então, olha só, há, porém, algumas equações que, quando elas aparecem para você resolver, elas não estão nessa forma normal. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer aquelas passagens de resolução que a gente sabe das equações do primeiro grau para escrever a equação nessa forma. E, a partir daí, a gente começar a resolver. Então, vamos ver dois exemplos agora. Observa aqui, olha, essa é a minha equação, certo? Aqui na letra B é a minha equação. Ela não está igualada a zero, então ela não está na forma normal.
ela tem 1, 2, 3, 4, 5 termos e a forma normal tem, no máximo, 3 termos. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Reduzir essa equação para a forma normal. Como que a gente faz isso? Seguindo os passos que a gente já conhece para resolver equações. Olha só, esse 1 está depois da igualdade, ele está somando, eu passo ele para o primeiro membro, subtraindo, junto com o 4. Esse menos x, que está subtraindo depois da igualdade, no segundo membro, eu passo ele para o primeiro membro, somando. Como eu tirei os 2 termos que estavam no segundo membro, não sobrou nada, eu deixo o igual a zero, ok? Agora nós vamos somar, olha só, 2x² mais 1x², 3x², menos 7x, mais 4 menos 1, mais 3 igual a zero. Então, agora nós temos uma equação que tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, essa equação está na forma normal. O exemplo B, 3x² menos 6x igual a x menos 3. Tem 4 termos aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse x que está no segundo membro, somando, ele passa subtraindo para o primeiro membro. Esse 3 que está subtraindo no segundo membro, ele passa somando para o primeiro. Como eu tirei todos os termos do segundo membro, igualo a zero. Agora a gente vai somar os termos semelhantes. Então eu tenho 3x², não tem um termo para somar com ele, eu somente repito. Menos 6 menos 1, somando, vai dar menos 7. São sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 6 mais 1, 7. E eu repito mais 3. Então agora nós temos a nossa equação escrita na forma normal. Bom, diante dessa questão do B e o C poderem ser zero, a gente pode classificar as nossas equações que a gente chama de tipos. Então, são 2 tipos de equações que nós vamos ter. O primeiro tipo, a gente vai chamar de equação completa. Então, o que vai ser para nós uma equação completa? De forma simples, é dizer o seguinte, é a equação que tem o A, o B e o C, e nenhum deles é zero. Então, olha só, uma equação de segundo grau, ela é completa quando B e C são diferentes de zero. Ah, mas você falou que é A, B e C. Não, aqui eu estou falando exatamente porque o A nunca pode ser zero. O B e o C podem, mas na equação completa eles não são zero. Então aqui eu tenho x² menos 9x mais 20 igual a zero. Olha só, o A é 1, o B é menos 9 e o C é mais 20. Nenhum deles é zero. Então é uma equação completa, ela tem os 3 termos. Aqui é a mesma coisa, o A é menos 1, o B é mais 10, o C menos 16. Também tem os 3 termos diferentes de zero, então é uma equação completa. E aí nós temos o outro tipo, é o contrário, equação incompleta. Então o que vai ser uma equação incompleta? Vai ser aquela equação onde o B ou o C são iguais a zero, ou ambos são iguais a zero, porque isso pode acontecer também. Então veja, eu tenho aqui esse primeiro exemplo, x² menos 36 igual a zero. Eu não tenho o x aqui, então eu não tenho coeficiente B. O B é zero, então eu só tenho o A e o C. Então essa equação é uma equação incompleta. Olha a letra B, eu tenho x² menos 10x igual a zero. Eu não tenho termo independente aqui. Quem é o termo independente? É o C. Então o C é igual a zero. Se o C é igual a zero, o B é igual a zero, essas duas equações são incompletas. Olha o que eu falei anteriormente. Nessa terceira equação, é uma equação de segundo grau? É. Por que ela é de segundo grau? Porque tem o expoente 2 aqui no x. Então ela é uma equação de segundo grau. Mas ela não tem o x, então ela não tem o coeficiente B, e ela não tem o termo independente. Então, o B é igual ao C, que é igual a zero. Então, essa equação também é uma equação incompleta. Bom, terminando, então, esses conceitos, agora eu gostaria que vocês fizessem essas atividades para mim. Você vai resolver os exercícios no seu caderno. Primeiro, ler as páginas 86 a 90 do seu livro, que vão estar tratando desse conteúdo. Lá na página 90 tem 4 exercícios. Você vai fazer esses 4 exercícios. E na página 91 tem 3 exercícios que eu gostaria que vocês fizessem esses 3 exercícios. E aí, pessoal, gostaram da aula?
Pois é. Então aqui a gente trabalhou basicamente conceitos de equação de segundo grau. Lembrando que eu já falei em outras aulas. Vamos trabalhar juntos, ajudem os seus colegas, aqueles que tiverem condições de ajudar. Todas as dúvidas que vocês tiverem, não se esqueçam, mandem para mim. Nós vamos estar juntos. E eu vou postar também, depois, links do YouTube de videoaulas referente a esse conteúdo também, para que vocês possam acessar e possam assistir também para complementar a nossa aula. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.